Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse gorro com vira, um gorro bem fácil, que fica bem bonito, mas ele é bem fácil e rápido de ser confeccionado. A seguir eu vou deixar para vocês a lista de materiais, mas antes disso eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e aproveite para compartilhar o vídeo. E agora sim, vamos para a aula. Para fazer o gorro, eu vou usar um novelo do fio confete, cor 7469, um pompom pronto, ou você pode fazer o pompom com o próprio fio, e vou usar a agulha para crochê número 4. Inicio fazendo um cordão com 40 correntinhas. Conto 1, 2, 3 e a partir da quarta corrente, eu começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até restarem os 6 últimos pontos, ou seja, as 6 últimas correntinhas do cordão, onde eu paro para fazer a diminuição do tamanho dos pontos. Restando os 6 últimos pontos, eu vou trabalhar em meio ponto alto por 3 pontos, então, laçada na agulha, ficando com as 3 laçadas, eu fecho as 3 de uma única vez, venho no próximo ponto novamente, repito o mesmo processo, e no ponto seguinte também. Tenho 3 pontos trabalhados em meio ponto alto. Agora, eu faço 1, 2, 3 pontos baixos. Então, aqui desse lado, eu sempre vou trabalhar os 3 pontos em meio ponto alto e finalizo a carreira com 3 pontos baixos. Agora, eu viro o meu trabalho, faço uma correntinha, venho no próximo ponto, trabalho um ponto baixo, no ponto seguinte também um ponto baixo, sempre na alcinha de trás do ponto. Então, olha só, eu não vou pegar aqui, normalmente no ponto, como eu pego nas 2 laçadas. Eu vou deixar essa laçadinha da frente e venho só na alcinha de trás. A primeira correntinha eu já conto como um ponto baixo, fiz mais um, e o próximo, 3 pontos baixos. Agora, trabalho em meio ponto alto por 3 vezes, também na alcinha de trás do ponto, para ficar com esse relevo. Depois que eu fiz os 6 pontos, laçadinha na agulha, eu vou pular uma laçada e vir na próxima, porque agora eu vou trabalhar em pontos cruzados. Então, fiz também só na alcinha de trás, e depois eu volto naquele ponto que eu pulei. Assim, eu já formei um ponto cruzado. Vou repetir o mesmo processo até chegar ao final da carreira. Cuidado para não voltar no mesmo, eu sempre tenho que pular o da frente e venho lá no ponto seguinte. Eu fico aqui, ó, com um espaço mais ou menos de um dedo entre um ponto e outro. Faço meu ponto alto, volto no ponto que eu pulei, faço mais um ponto alto. Então, fiquei com mais um cruzado. Olha só, esse aqui, ó, já tem laçadinho. Então, eu sei que o próximo eu pulo, venho lá no ponto seguinte para fazer o ponto alto e volto naquele ponto que eu pulei. Já tenho mais um cruzado. Dessa forma, até o final da carreira. Restando aqui os 2 últimos pontos, eu venho lá no último, só para finalizar a carreira e não ficar dúvida. E depois, eu volto no penúltimo ponto, que é o ponto que eu pulei, para formar o último cruzado. Viro o meu trabalho, subo 1, 2, 3 correntinhas, que eu já conto como esse primeiro ponto, já é o primeiro ponto alto. Agora, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, sempre na alcinha de trás do ponto. Então, para cada ponto, eu faço um ponto alto,
na alcinha de trás até restarem os 6 últimos pontos. Restando os 6 últimos pontos, eu faço 3 pontos trabalhados em meio ponto alto e finalizo a carreira fazendo os 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Finalizei a carreira, viro o meu trabalho. Faço uma correntinha que eu conto como o primeiro ponto baixo, venho no segundo, alcinha de trás, faço mais 1, 2 pontos baixos. Com a correntinha, eu já tenho 3 pontos baixos. Agora, trabalho 3 em meio ponto alto, 2 e 3. Eu vou trabalhar em pontos cruzados na alça de trás do ponto. Então, pulo um ponto, venho no ponto seguinte, faço um ponto alto, laçada na agulha e volto naquele ponto que eu pulei. Sempre prestando atenção para não pegar no mesmo ponto, porque eu tenho que manter o mesmo número de cruzados do começo ao fim. Então, aqui, ó, na carreira de cruzados, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cruzados. Ou seja, a cada 2 pontos que eu tenho na base, eu formo um cruzado. Um que cruza para um lado, outro para o outro. Os dois formam um cruzado. Então, quando eu chegar lá no final da minha base, eu tenho que chegar com essa mesma quantidade de cruzados. 16 no total. Então, sempre dou uma contadinha, depois de fazer algumas carreiras, para me certificar que esse número está correto. E dessa forma eu vou trabalhar até atingir em torno de 52 centímetros. Uma carreira eu trabalho em pontos altos, fazendo no final da carreira os 3 meio ponto, depois 3 pontos baixos para finalizar a carreira. Inicio a carreira dos cruzados fazendo 3 pontos baixos, depois trabalho 3 pontos em meio ponto alto e depois sigo fazendo os 16 cruzados. Volto a carreira subindo em direção ao topo da cabeça, fazendo os pontos altos e faço a diminuição na altura dos pontos no final. 3 trabalhados em meio ponto, 3 trabalhados em ponto baixo. Inicio a carreira novamente, que vai ser a carreira dos pontos cruzados. Carreiras de vai e volta, seguindo esse mesmo processo que eu mostrei até agora, até completar em torno de 52 centímetros. Já atingi o tamanho necessário e agora eu vou fazer a parte da costura lateral e depois o franzimento. Eu comecei com uma carreira em pontos altos e finalizei com uma carreira em ponto cruzado. Agora, eu vou cortar o fio, deixando aqui mais ou menos uns 60, 70 centímetros de fio, tanto para costura quanto para o arremate, o franzimento lá na parte de cima. Vou passar esse fio pela agulha de tapeçaria para começar essa parte da costura. Bem, aqui, onde eu finalizei, eu passo a agulha de tapeçaria, fechando a laçada, e já venho aqui desse lado. Fiz aqui a união, e aqui eu vou trabalhar da seguinte forma: eu venho de um lado, passando nas 2 laçadinhas do ponto, e do outro também, as 2 laçadinhas. Volto aqui no lado que eu iniciei, venho lá na parte de trás, sem pular nenhum ponto, eu vou passando de um lado ao outro. Novamente, próximo ponto desse lado, próximo ponto do outro. Dessa forma, eu vou trabalhar a costura até chegar lá na parte de cima,
para fazer o franzimento. Já cheguei lá na parte de cima, olha como a costura fica bem imperceptível. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu não quero franzimento na parte da costura, então eu vou dar aqui 2 nozinhos, porque aí eu não puxo o fio da lateral, onde eu costurei essa parte da base do gorro. Agora, para o franzimento, eu vou fazer o seguinte, eu só vou pegar aqui, ó, onde eu tenho os relevos. Então, daqui mesmo, eu passo a agulha lá onde eu tenho o relevo. Depois, eu venho lá no outro relevo, eu não pego em uma laçadinha só, para que ele não abra, um pouquinho mais para baixo, e venho passando em todos os relevos, até dar a volta nessa parte da abertura. Conforme eu vou passando, eu já posso puxar para franzir essa parte. Olha como fica bem franzidinho e ele vai fechar aqui por completo essa parte, deixando só aquele espacinho central onde eu vou fazer a costura do pompom. Já finalizei a parte da costura. Aqui, já fiz o franzimento, agora só fica faltando a colocação do pompom. Aqui, eu aproveitei já para dar 2 nozinhos, para deixar o franzimento bem preso. E agora, eu vou pegar o pompom e com a própria agulha de tapeçaria, eu passo aqui, ó, por dentro do pompom. E já venho trazendo ele próximo ao gorro. E vou levando lá pra trás essa costurinha, ó. Vindo ali do outro lado. Saio lá na parte de dentro. Saí de um lado, volto lá do outro lado. E vou repetir o mesmo processo algumas vezes. Eu passo pelo gorro e passo pelo pompom, para que eu deixe ele bem firme, costuradinho na parte de cima, no topo do gorro. Depois que eu repetir esse processo, só fica faltando arrematar o fio. Aqui eu passo por algumas vezes, como eu disse, porque assim o pompom ele fica bem firminho. Eu vou costurar aqui então o pompom e volto só para os acabamentos finais. Já passei aqui várias vezes, o pompom já está bem presinho. Agora, eu vou dar 2 nozinhos aqui na parte de trás e esses fiozinhos eu arremato com a agulha de tapeçaria, passando por dentro dos pontos. Então, venho passando. Repito o mesmo na outra pontinha. E já tenho o meu gorro prontinho, finalizado. Olha que ponto bem bonito. Fica uma peça bem estilosa e bem fácil de ser confeccionada. E rápida também, né, gente? Então, uma ótima opção para venda também. Bem, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos e aproveitem para deixar o like. E até a próxima. Tchau, tchau!